17 anos depois, a bandeirinha Ana Paula de Oliveira assume que errou. Botafogo e Figueirense, 2007, semifinal de Copa do Brasil. Botafogo tem que fazer um caminhão de gols para apenas 3 valerem e nem assim consegue a classificação, porque a bandeirinha Ana Paula de Oliveira anulou 2 gols legais, que qualquer um veria que não houve impedimento, os gols foram legais, e mesmo assim ela não admitiu que errou nos 2 não, diz que errou em um só. O que está por trás dessa postura tão inflexível desses árbitros em não conseguirem enxergar os seus próprios erros? Existe um sistema por trás muito forte, e a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Eu aqui, você daí, 2 toques, papum, objetivamente. Então eu peço, ó, enquanto eu falo, você deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal 2 Toques, passamos de 21 mil inscritos, canal novo, hein? Tem 2 meses, mas a gente conta aí com a moral de todos vocês que vêm aí curtindo o nosso conteúdo. A gente fala de futebol de uma maneira geral e hoje a gente vai falar de erros crassos, não é erro comum, né? Erros crassos de arbitragem e dessa falta de flexibilidade dos árbitros para simplesmente admitirem que errei feio, prejudiquei a campanha, prejudiquei a história de um time, daqueles jogadores. É isso, assumir o erro. Por que o árbitro de futebol, por que o auxiliar, né, o bandeirinha, que a gente chamava bandeirinha, ele tem tanta dificuldade em assumir esse erro? Porque fosse um profissional como qualquer outro, não só assumiria o erro, como seria punido por tal erro. Demissão do quadro, afastamento, corte de salário, dependendo do tipo de erro, né? Dependendo das intenções por trás do erro. Mas no Brasil, árbitro de futebol é uma instância pétrea. No Brasil, árbitro, bandeirinha, é como se estivesse acima do esporte. Eles não são nada. Eles não significam absolutamente nada. Mas com a conivência da CBF, até porque muitas vezes são os mensageiros do que a CBF quer para os campeonatos, do que a CBF quer para o resultado de um jogo, são eles os longamanos. Eles não são profissionalizados. Porque se eu profissionalizo a arbitragem, eu diminuo a farra do boi. Eu diminuo o festerê de federação. Porque agora é uma instituição privada que rege com um estatuto, com direitos e deveres pela classe. Aí eu posso falar numa classe. O que nós temos no Brasil? Nós temos uma máfia, nós temos um conluio. Se eu não tenho um grupo de profissionais regularizados e que exercem essa profissão, mesmo sem regularização, num local onde tudo é regularizado, o esporte hoje é profissionalíssimo. É inadmissível não termos no Brasil uma arbitragem profissional. E aí o que isso ocasiona? O status de semideuses desses errantes que 17 anos a bandeirinha Ana Paula de Oliveira, que foi privilegiada, né, com os erros que ela cometeu, ela foi privilegiada. Ela pode até ter parado de apitar, de bandeirar, muito mais cedo do que ela imaginava. Mas ela foi privilegiada com carguinhos em Federação Paulista, né? Sempre a Federação Paulista. Carguinhos em Federação Paulista, um cargo aqui, outro acolá, federação aqui, federação acolá, né? Então, assim, a imagem dela não está atrelada a alguém incompetente. Porque o jogo Botafogo-Figueirense, onde ela assume o seu erro, mas diz que demorou anos para assumir esse erro. Como é que alguém demora anos para diluir e entender que errou, se basta traçar a linha? É só olhar no momento do chute que o jogador está saindo de trás. Qual é o problema, Ana Paula? Qual é o problema? É intelectual, é mental, é moral, é do olho?
Por que você demorou tantos anos? Porque existe um sistema por trás que faz com que vocês, árbitros, bandeirinhas, assistentes, fiquem confortáveis em bater no peito e dizer, não errei. A câmera diz que você errou. E a Ana Paula ainda afirma que no segundo gol ela acha que acertou. Ela acha que acertou porque o jogador do Botafogo dá um susto no goleiro, né? Não sei, não tô vendo aí. Devia estar com um pano branco, né? Com um cortezinho assim no olho. Burro! Assustei você. Deve ter isso na regra, né? Ela ainda usa a regra para defender o ponto de vista dela. Burro! Assim é bizarro. Isso é assustador. Isso me assusta. Porque faz com que a gente perca a confiança no futebol como um esporte que realmente premia os melhores dentro de campo. Enquanto a arbitragem não se profissionalizar, a reparação que nós teremos num caso como esse, de erros absurdos e inaceitáveis de Botafogo e Figueirense, vai ser uma declaração 17 anos depois dizendo, errei na metade. Na outra metade não errei não, tá? É isso. Agora, ela é uma que errou de milhões e das poucas que 17 anos depois fala que assumiu o erro. Assume o erro. Assume o seu erro. José Roberto Wright, Carlos Eugênio Simon, nunca assumiram os seus erros. E erraram muito. E muitas vezes, desconfia-se de propositadamente, servindo a algum interesse externo. Não tem profissionalismo na arbitragem, não são punidos. Enquanto isso acontecer, o futebol vai ser essa bagunça. E a gente vai ter CPI de manipulação de jogos, adoidado aí. Por quê? Porque não temos um futebol sério. John Textor, na França, é recebido pelo presidente do país, pelos serviços prestados. No Brasil, a República da Bagunça, ele é tido como chacota. Por quê? Porque dos jornalistas até a alta cúpula do futebol, todos são a favor da pilantragem. Essa que é a verdade. Tá todo mundo aí envolvido em alguma medida. E aí o nosso futebol continua sendo a pátria do 7-1. Não anda pra frente, só pra trás. Fico por aqui, meus amigos. Beijo grande e até a próxima!